Vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, você vai poder acompanhar a leitura também na tela. Um texto já bastante consagrado. É o texto de Mateus, capítulo 6, e nós vamos refletir nos versículos 25 a 34. Mateus, capítulo 6, 25 a 34. Antes da gente fazer a leitura, eu gostaria de refletir com vocês e explicar para vocês sobre o que nós vamos falar nessa noite. Aqui na igreja nós trabalhamos com séries de mensagens. Essas séries, elas duram mais ou menos um mês. Normalmente as séries duram um mês. Alguns momentos tem séries que duram 2 meses e tal, mas via de regra as séries de mensagens duram um mês. Existe uma equipe aqui que a gente prepara as séries e tal, é muito legal, muito bacana. E a gente está na primeira série desse culto da noite da nossa igreja. O tema dessa série que a gente está trabalhando no mês de janeiro é Tudo se fez novo. O chamado para vivermos uma nova vida. Tudo se fez novo. Já estamos no segundo sermão. No primeiro sermão nós falamos sobre essa nova vida que o Senhor nos chama, né? Ou melhor, o Deus, falamos sobre o Deus que faz todas as coisas novas. Nós trabalhamos o texto de Isaías, quando ele fala, eis que faço nova todas as coisas, olhem, tem uma luz surgindo na frente de vocês. E a gente trabalhou o poder do Evangelho que nos leva a uma vida nova na presença do Senhor, uma vida que faz toda a diferença na nossa história. Hoje nós vamos para o segundo sermão e vamos falar sobre uma nova busca. Primeiro sermão falamos tudo se fez novo, então agora nós vamos falar sobre essa nova busca que nós temos à medida que nos aproximamos do Senhor. Agora sim, vamos ler o texto e aí a partir daí nós começamos a nossa reflexão. A palavra do Senhor diz assim: por isso digo a vocês, que não se preocupem com a própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não semeiam, nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Nós já oramos, André orou, pedindo a bênção do Senhor sobre a palavra, e nós vamos refletir nesse momento. A história do mundo, ela é dividida, né? Você tem assim um calendário que fala que existe um tempo antes de Cristo e um tempo depois de Cristo. Verdade que ultimamente tem se tentado fazer uma modificação para que se torne tempo comum e sei lá o quê. Mas a verdade é que durante muito tempo a gente percebe que o mundo, ele entende de alguma maneira, ainda que talvez não de modo profundo, mas entende que houve uma ruptura na história, uma cisão, um acontecimento que marcou antes e depois, que foi a vinda do Senhor Jesus Cristo. É claro que a gente sabe
Como eu já falei, que existe uma tentativa de apagar esse movimento, mas ele existe. Existe um antes e depois de Cristo. Ele, Jesus, não é meramente uma figura histórica. Ele é o divisor das águas, que transforma não somente o tempo, mas também as nossas vidas. Quando Jesus entra na nossa vida, na nossa história, também há um antes e depois de Cristo. Quem já conheceu Jesus sabe que existe um período na vida que era o período antes de Cristo. Antes de Jesus entrar na minha vida, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo, a minha vida era perdida, eu não sabia o que fazer, meu coração era pesado, a minha vida era uma bagunça. E depois de Cristo, a minha vida ainda é uma bagunça, as coisas ainda não melhoraram, eu ainda não tenho mais dinheiro, mas eu tenho Jesus. Né? A gente brinca, né? Porque ele fala, não, agora tudo na minha vida mudou, eu antes não tinha dinheiro, agora eu tenho dinheiro. Ó, não se trata disso, tá, gente? Não se trata disso. Parece que a gente tem uma coisa mística que parece que quando a gente recebe, crê em Jesus, é como se as coisas mudassem magicamente. Elas mudam, mas não é mágica, é processo. É operação do Espírito Santo. É palavra de Deus sendo ouvida e praticada. É uma jornada. Por isso que quando o pessoal falava dos discípulos de Jesus lá no passado, no livro de Atos, eles falavam os do caminho. Porque os do caminho caminhavam. Então, na nossa vida também é assim. Existe um antes e depois de Cristo. Um antes onde o nosso coração é pesado. Independente dos problemas da vida, das situações ordinárias ou até mesmo extraordinárias. E existe um depois da nossa vida com Cristo, que apesar até mesmo das lutas e dificuldades, a gente experimenta e desfruta de, como a palavra diz, uma paz que excede o entendimento. Uma paz que está acima daquilo que a gente é capaz de compreender. Então a vida com Jesus é isso. Ela tem uma diferença, talvez não ao redor, mas no seu interior. Naturalmente, quando você caminha, as coisas ao seu redor começam a ser transformadas. Então, como eu disse, não é mágica, é processo, é caminho. Então, quando você começa a caminhar com Cristo, o seu coração começa a ser transformado e, naturalmente, as coisas ao seu redor também começam a ser impactadas pelo seu processo de transformação. É isso que vai acontecendo. Por isso que, à medida que você caminha no Evangelho, você encontra mais equilíbrio na sua vida, você encontra mais paz, você encontra reconciliação, que nem a gente pregou aqui de manhã, você encontra coisas que talvez você não estivesse vendo antes de Jesus entrar na sua vida. Ele vem abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, fazendo a gente perceber os nossos próprios erros e fazendo a gente ser misericordioso com os erros dos nossos próximos, dos nossos irmãos e por aí vai. Antes de Cristo, nós vivemos uma busca de coisas que nunca vão nos preencher. Depois de Cristo, nós somos chamados para uma nova vida, com um novo propósito e uma nova busca. Só que ainda existe uma coisa, talvez existe, na medicina a gente fala de medicina, de memória muscular, um negócio assim na anatomia, né? Memória muscular, o seu músculo, às vezes ele tem um esforço repetitivo que involuntariamente você faz, mas na vida espiritual também existe algumas memórias dessa. Hábitos que você tinha antes de conhecer Cristo, que talvez ainda permaneçam na sua vida. Um deles uma delas é essa questão da busca desenfreada por coisas. É a tentativa de continuar preenchendo a nossa vida, o nosso coração com situações, coisas, enfim, que complementariam a nossa vida. Acontece que muitas vezes a fé, Jesus, ele acaba sendo um plus para nós. Porque a gente tem os nossos objetivos, a gente tem as nossas vontades e os nossos sonhos. E eu vou a Jesus para ver se com Jesus é mais fácil conseguir o que eu quero. Então eu peço a Jesus que me abençoe. Eu peço a Deus que abra as portas, mas eu estou pensando no que eu quero, na minha vontade, na minha satisfação. Quantas vezes, tendo já conhecido a Cristo,
continuamos presos às velhas prioridades. Vivemos como se estivéssemos no antigamente, consumidos por preocupações, ansiedades e buscas que nunca saciam a nossa alma, nunca saciam o nosso coração. É como se eu tivesse encontrado, sei lá, vou fazer um exemplo aqui bem tosco, né? Um pote de Nutella e tivesse saudade do guarda-chuvinha de chocolate de gordura hidrogenada. Mais ou menos é isso, a gente encontra algo valiosíssimo, mas às vezes a gente fica, mas aquele guarda-chuvinha, naquela bolinha de futebol, que tu mastiga, fica, saudade daquilo. Aí você cria uma coisa, aí você vai lá e experimenta aquilo, aí tu, nossa, que troço ruim. Você lembra quando era ruim, quando você experimenta. Às vezes a vida da gente é assim também. A gente está experimentando uma novidade de vida em Cristo Jesus, um convite para uma nova realidade, mas a gente ainda quer ficar dando espaço para aquelas buscas efêmeras, ou como o próprio Senhor Jesus disse, buscas pagãs. Os pagãos é que estão se preocupando com essas coisas. Bom, nós vivemos e temos que continuar aprendendo. Então vamos aprender com Jesus. Capítulo 6 de Mateus, que a gente acabou de ler a parte ali do versículo 24, mas o capítulo de 6, ele está no meio do Sermão do Monte. Vale Mateus capítulo 5 a capítulo 7. A ideia do Sermão do Monte é Cristo trabalhando para reformar o pensamento dos seus discípulos e naturalmente da multidão que o cerca. O evento acontece quando Jesus está no meio de uma multidão, então ele sobe uma colina e ele se assenta, os seus discípulos se aproximam dele e ele começa a ensinar os seus discípulos. E ali, capítulo 5, ele fala, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, aquela coisa toda, e identifica os discípulos falando que eles são sal da terra e luz do mundo. Ele vai falar que ninguém vai botar a luz debaixo da cama, vai botar no alto para iluminar todo mundo que está ali na casa. Então ele qualifica, ele fala que os discípulos têm uma nova identidade. Os discípulos são chamados para brilhar, para transmitir a luz do próprio Cristo. Acontece que no meio desse sermão, no meio desse ensino, o texto dá um entendimento de que a multidão volta a se aproximar, porque lá no finalzinho, embora Cristo tenha começado ensinando aos seus discípulos, lá no final o texto fala que as multidões ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Então é diferente, né? É isso que está acontecendo ali naquele momento. Então Jesus vai ensinando, ele começa a ensinar as coisas da vida e ele vai passar por uma etapa que ele vai combater os ensinos, vamos colocar essa palavra aqui, pegar essa palavra emprestada, mas os ensinos secularizados dos rabinos. E aí ele vai falar, ele vai combater as tradições dos homens. Ele vai falar em algum momento assim, olha, vocês ouviram o que foi dito. E ele está se referindo às tradições dos homens. E aí Jesus fala, eu porém vos digo. O que Jesus está trazendo não é uma nova forma de pensar, ele está trazendo a Escritura ao seu lugar, onde as pessoas deveriam aprender a respeito da palavra de Deus e não somente das tradições humanas. Então Jesus está fazendo isso. Ele está trabalhando na mente dos seus discípulos. Ele está trazendo uma reinterpretação correta, levando as pessoas a crer e entender aquilo que já era falado antes. Por isso que ele vai falar de divórcio, vai falar de vingança, vai falar de ira, vai falar de homicídio, vai falar de um monte de coisas, reformando o entendimento dos seus discípulos. Ele não está falando apenas sobre moralidade ou ética, mas sobre uma mudança profunda de entender e viver a vida. É profundamente prático o Sermão do Monte. E ele vai desafiar os seus discípulos a enxergarem o mundo de uma maneira diferente, colocando o reino de Deus no centro das suas vidas. Por isso que ele chega no finalzinho desse versículo falando, olha, não se preocupem com todas essas coisas. Vocês devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Todas essas coisas vão ser acrescentadas à vida de vocês. A questão, quando nós olhamos para as nossas vidas, para a nossa realidade, talvez num contexto como o nosso, bem influenciado por um consumismo,
uma ideia de um conforto, todos nós buscamos algum tipo de conforto, a gente está sempre em busca de alguma coisa. Antigamente tinha um filósofo que ficou eternizado aí, um pensador chamado Aristóteles, provavelmente, certamente vocês já ouviram falar, que ele fala que o ser humano está sempre em busca da felicidade. E ele parece que acertou. Parece que o ser humano está sempre querendo alguma coisa para encher o seu coração. E por isso que a gente vai nesse caminho querendo alcançar coisas, estabelecendo objetivos e tentando trazer coisas para a nossa vida com o intuito de realmente encontrar alguma satisfação, felicidade. Muitos acreditam, por exemplo, que a felicidade vai ser encontrada nas conquistas. Dinheiro. Já ouviram aquela coisa? Dinheiro traz felicidade? Quer dizer, tem um ditado, né, eu inverti. Dinheiro não traz felicidade. Concordam? Na linguagem piedosa, claro, a gente vai falar, não, que isso. Mas se dinheiro não traz felicidade, por que a gente quer tanto dinheiro? Ninguém fala assim, cara, eu não tenho dinheiro nenhum, estou felizão. Verdade. O dinheiro, ele é um elemento que nos favorece a ter conforto, experiências, coisas que são muito valorizadas hoje na nossa cultura. Então, por exemplo, tem gente que, não, mas eu não quero ter um monte de dinheiro, eu quero viajar. Eu quero colocar um monte de bandeirinha de estado e país no meu Instagram. As pessoas vão olhar e saber que eu fui para o Chile, que eu fui para a Argentina, que eu fui para a Austrália. Austrália, irmão, vou voar dependendo da companhia aérea, você voa sobre o Pacífico. Você prova que a Terra não é plana, olha aí. Você vai por trás, né? Você dá a volta por trás. Enfim, mas a questão parece que existe essa busca, talvez não seja o dinheiro, talvez não sejam as experiências, talvez seja o quê? O amor, o romance, a paixão. Eu preciso estar envolvido em algum relacionamento amoroso. E aí, muitas vezes, a armadilha começa a ir, porque eu começo a pensar o quê? Bom, quando eu tiver dinheiro, aí eu vou ser mais feliz. Quando eu tiver um bom emprego, eu vou ser mais... Quando eu me formar, olha o bite aí. Muita gente achava, quando entrou na faculdade, falou assim, cara, quando eu me formar, cara, minha vida vai ser muito melhor. Aí você descobre que é tudo uma ilusão. Você se forma e a vida é difícil pra caramba. Aí você pensa assim, não, vou casar, porque quando eu casar eu vou ser feliz. Aí você casa, os primeiros 6 meses é uma tragédia. É briga, toalha em cima da cama, que você não está acostumado. Você junta lá os costumes e dá turbilhão. E aí você tem que aprender a lidar com a pessoa, você vai chorar, vai rir, vai ter um monte de dificuldade ali, porque você está vivendo. Aí você pensa, não, mas agora, quando eu tiver filho, aí eu vou ser feliz. Coitado! Filho é bênção demais, mas dá uma canseira. É pirraça. É o não! Quando você fala, vem fazer isso. Não! Aí você, cara, essa criança está me desafiando. E aí você vai ter que ir se adaptando. Aí você fala assim, não, mas quando eles forem grandes, aí teu filho arruma uma namorada ruim. Tua filha arruma um cara que você olha para ele, cara, esse cara não presta. O que a minha filha está fazendo com esse sujeito? Entende? Como parece que a gente vai colocando as nossas expectativas nesses momentos e parece que em algum momento a gente vai finalmente chegar naquele ponto onde agora eu vou ser feliz. E aí começa a ter outros tipos de problema. Então, é por esse motivo que a gente começa, seguindo, claro, aqui eu não estou inventando nada, eu estou trazendo aqui essa perspectiva de Cristo no Sermão do Monte, é por causa dessas buscas, dessas necessidades que nós começamos a ter, que eu começo a viver problemas na minha vida. E aqui ele vai falar sobre esse processo da ansiedade. A ideia é simples. Quando eu tiver isso ou aquilo, eu serei feliz. Mas a experiência mostra outra coisa. Mostra outra realidade. E aí eu quero trazer essa provocação. Quantas pessoas, mesmo tendo tudo que sempre sonharam, continuam desenvolvendo ansiedade, depressão, sofrimento,
infelicidade, brigam. Vocês concordam comigo que talvez uma pessoa plenamente realizada nunca teria problema com outras pessoas, a não ser num caso de defender um terceiro? Se você for uma pessoa plenamente em paz, você não vai ter problema de relacionamento, a não ser, mas aí se a pessoa me perseguir, aí você aprende que você perdoa, e você ama aquela pessoa como Jesus te ensinou. Então, a não ser que, não, mas aí é o fulano, é o terceiro que está sendo, aí você tem que fazer o papel de pacificador, entrar para promover a paz. Em alguns momentos, se você entrar para promover a paz, você vai conflitar com alguém em alguma situação, e aí você vai ter algum problema. Mas, via de regra, se você estiver em paz consigo, com a vida, com Deus, é bem difícil você começar a ter um monte de problema de relacionamentos, por exemplo. A questão é que a gente vai ficando ansioso, a gente vai ficando preocupado, a nossa vida não anda, a gente começa a ter dificuldade por uma série de questões, aí dorme menos, tem dificuldade para dormir, a mente começa a ficar acelerada, daqui a pouco a gente está com crise de ansiedade, ou então está enfurnado no quarto com depressão, porque a gente está correndo atrás de coisas que a gente acha que vão fazer feliz. Mas quando eu olho para a Bíblia e eu vejo Jesus falando, eu percebo ele mostrando para mim um caminho diferente, uma nova busca. Talvez não valha a pena correr tanto atrás de algumas coisas que a gente pode achar fundamentais. E aqui Jesus está trazendo uma provocação muito séria, muito interessante, por sinal, porque quando ele vai destrinchar ali o capítulo, quando ele vai explicar o que ele está dizendo, ele vai falar, olhem os pássaros, olhem os lírios. Eles não trabalham, eles não tecem, mas o Pai providencia para eles aquilo que é necessário. Então, quando Jesus está combatendo essa ideia de não andar ansioso, ele não está nem falando daquilo que é supérfluo, ele está falando daquilo que é essencial. Ele está sendo radical falando, vocês não precisam se preocupar sequer com o essencial. Por quê? Porque o Pai sabe que vocês precisam disso. O Pai conhece as necessidades de vocês. O Pai sabe o que vocês precisam para viver. E o Pai está olhando e cuidando de você o tempo todo. Então não há necessidade de você antecipar o sofrimento para viver uma ansiedade hoje daquilo que vai acontecer amanhã e ficar com aquela coisa na cabeça, sofrendo por aquilo, até um ponto de você ficar realmente doente por causa das questões da vida. Gente, é uma coisa impressionante. A gente tem hoje adolescentes, crianças com crise de ansiedade. A coisa mais incrível que eu já vi na vida relativa à ansiedade é que a gente tem cachorro com síndrome, com ansiedade. A Natália tem uma cachorra que sofre de ansiedade. O que é isso? A cachorra, uma cadelinha ansiosa. Eu falei, cara, até a cachorra, o que a cachorra está querendo? Não sei, está preocupada se vai ter comida amanhã. Mas entende, adolescentes tendo crise de ansiedade, sendo levadas ou levados para hospital, tomar medicamentos fortíssimos, porque estão ansiosos. Por quê? Porque já colocamos na cabeça das crianças, muitas vezes, que se eles não estudarem, eles não vão ser ninguém. Se eles não se formarem, eles não vão ser ninguém. Se eles não passarem numa faculdade, a vida deles vai acabar. Quando nada disso é tão fundamental assim quanto conhecer Jesus e buscar o reino de Deus. Bom, Jesus, ao falar sobre ansiedade, não está ignorando as necessidades básicas. Ele menciona alimentação e vestimenta, coisas essenciais para a sobrevivência. Mas o ponto de Jesus é bem profundo. Se Deus é capaz de cuidar dos pássaros e dos lírios do campo, como não cuidará de nós? E para Deus, Jesus deixa bem claro que para Deus nós valemos mais do que os pássaros, os animais e as plantas. Para Deus você é mais importante do que um animal. Para Deus você é mais importante do que uma planta. Você é mais importante do que qualquer outra coisa. Para Deus você é precioso. Você é preciosa. Deus se importa com você. Deus não mandou o seu filho Jesus para morrer por animais, mas mandou Jesus para morrer por seres humanos, que é a obra dele, a criação dele, que ele ama. Se nós não precisamos nos preocupar com o essencial, por que nós ainda vivemos tão ansiosos com tantas coisas? Ainda assim,
ainda que Deus esteja prometendo esse cuidado conosco e semanalmente a gente ouça que Deus está cuidando de nós, a gente leu aqui o Salmo 23, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por que ainda continuamos em determinadas buscas? Por que a gente ainda continua sendo iludidos por falsas promessas dessa vida? Por que a gente ainda pensa que quando aí eu serei feliz? Sendo que o próprio Jesus já disse para os discípulos antes disso que eles já são bem-aventurados. Eles já são mais que felizes. Eles já encontraram a felicidade porque eles encontraram Cristo Jesus. Quem encontra Jesus, encontra paz, encontra felicidade. Muitos de nós somos consumidos por essas preocupações. Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que meu emprego é seguro? Se alguma coisa acontecer com a minha saúde, se alguma coisa acontecer com os meus filhos, algumas dessas questões vão revelar para nós uma verdade incômoda. É que muitas vezes nós confiamos mais no nosso esforço e nas nossas próprias forças do que no cuidado de Deus. Então a grande questão que o Senhor nos convida não é você virar hippie e falar, eu não me importo mais com nada disso. Mas é você estabelecer corretamente as prioridades da sua vida. Ele não está falando que você não precisa se alimentar. Ele não está falando que você não precisa se vestir. Ele está falando que é o seguinte, você não precisa se preocupar com isso. Porque Deus está cuidando de tudo. Então você vai o quê? Você vai trabalhar da melhor maneira que você puder. Tranquilo de que Deus está cuidando desse processo. Mas se eu perder o emprego, Deus vai cuidar, Deus vai providenciar. Quantos de nós aqui já não passamos por situações onde não tinha saída e Deus providenciou? A gente sempre gosta de contar aquelas histórias de que, eu não tinha nada para comer, alguém bateu na porta e deixou uma cesta básica e sumiu. Histórias fantásticas, que podem acontecer e talvez tenham acontecido mesmo, mas muitas vezes são as pessoas do seu lado que vão fazer esse papel de anjo para te ajudar. Quantas vezes, irmãos e irmãs, eu não fui tremendamente abençoado por pessoas aqui da igreja que nem sabem que me abençoaram, que foram colocadas por Deus no momento específico, propício, para que eu fosse tremendamente abençoado com, às vezes, uma palavrinha ou um gesto que mudou a minha vida naquele momento ali, mudou o transcorrer, trabalhou no meu coração para eu entender que, poxa, não, eu posso confiar, eu posso descansar em Deus, que Deus está cuidando. Então existe um convite, na verdade. Jesus está denunciando essa questão, falando que essa ansiedade, ela é fruto, e eu não quero aqui entrar em mérito se a ansiedade é pecado ou não é, eu não vou falar disso agora, mas eu quero entrar na questão que a ansiedade revela questões do nosso coração que podem estar fora de ordem. Então você tem se sentido ansiosa nesse momento? As tuas semanas estão sendo... Você precisa entender e perceber se tem coisas que estão desordenadas na sua lista de prioridade. E pode ser que a primeira coisa já esteja fora do lugar, que é Deus. Porque quando o topo da lista de prioridades se perde, todo o resto se perde. Cristo nos chama para algo agora revolucionário. E talvez você possa parar e pensar que é de fato uma coisa de louco. Ele está falando para a gente o seguinte: busquem, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é a realidade de Cristo presente nas nossas vidas. O reino de Deus, ele há de ser um lugar físico, ele há de ser esse mundo transformado, a gente há de experimentar o reino físico, mas nesse momento nós experimentamos um reino espiritual que interage com essa realidade. Então nós temos acesso ao reino de Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por isso que Ele vai nos orientar a viver a realidade desse reino aqui na terra. Então sim, isso que significa ser um cristão nesse mundo. É você viver a experiência de reino de Deus ainda aqui nessa realidade. Então sim, você pode ser um emissário, um cidadão dos céus, como o apóstolo Paulo também já falou.
cidadão do céu, que vive essa realidade aqui presente. É um mundo decaído, um mundo problemático. Você vê lá sei lá, quem gosta aí de ver aquele programa Balanço Geral, sabe como o negócio é complicado. Mas você e eu, se você recebeu Cristo como Senhor e Salvador, se você é alguém que ama Jesus, você está habilitado para viver essa outra realidade. Você vai ser influenciado, impactado pelas coisas que acontecem aqui, mas você também vai impactar com as coisas do reino na sua vida. Então, Jesus está mandando a gente fazer isso. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Justiça aqui, basicamente, é a ideia do como viver. É a ideia de como você vive, é seguir as regras, as leis do Senhor. Imagina que ele tem uma Constituição e ele fala seguir a justiça. A gente fala muito isso, não, a justiça é um padrão que é estabelecido por Deus sobre o modo como a gente deve viver. Então a nossa justiça não é a justiça desse mundo, é a justiça do reino dos céus, é a justiça de Deus. Naturalmente, estamos ainda sujeitos e vamos respeitar a justiça desse mundo, mas somos chamados para uma justiça que excede, que a justiça do reino de Deus, ela é fundamentada no amor. A justiça nesse mundo é fundamentada no ódio. A gente estabelece regras, leis, para que um não prejudique o outro. No reino dos céus são estabelecidas leis para que um ame o outro e ajude o outro. Então a gente busca essa realidade, é uma realidade diferente, porque nos liberta da escravidão das preocupações e nos coloca debaixo do cuidado precioso do Senhor. Buscar o reino de Deus significa alinhar as nossas prioridades à vontade de Deus. É confiar que ao colocarmos Ele em primeiro lugar, tudo aquilo que é realmente necessário para nós vai ser acrescentado na nossa vida. Isso é um desafio radical, porque eu não sei você, mas eu às vezes sinto que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Isso reflete muito da minha criação. Minha mãe está aqui, prova. Fez tudo para cuidar de mim, mas eu perdi meu pai muito cedo, o Alex também perdeu o pai muito cedo, então a gente vai vivendo uma realidade que a gente tem que se virar. E parece que eu estou falando de mim agora, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então isso vai trazendo raízes que vão se aprofundando no coração e vai trazendo dificuldades para eu confiar em Deus. Então, confiar em Deus para mim é um grande exercício de fé, no qual eu preciso realmente me esforçar para fazer isso. Pode pensar assim, não, mas para você que é pastor é fácil, os pastores são super espirituais. Mais ou menos. É sempre um desafio. A coisa mais difícil de ser pastor é, às vezes, você vir pregar uma coisa aqui, que é Deus botando o dedo na sua própria cara e falando para você. E você está ali falando, parece que é para os outros, Deus está assim, não, mas essa pregação de hoje é para você também. Aí eu, Senhor, amém, misericórdia. Enfim, mas a questão é, confiar nessa realidade dessa promessa. Não é uma promessa de riqueza ou de ausência de dificuldade, mas é uma garantia que Deus estará conosco em cada passo. Então eu posso ter coragem de realinhar as minhas prioridades, realinhar onde eu estou colocando a esperança do meu coração. Eu vou te dar uma notícia, eu quero te desencorajar nesse momento. Você vem para a igreja para ser encorajado, o pastor vai desencorajar. Mas eu quero desencorajar você de acreditar que a razão da sua felicidade está em alguma coisa que você possa conseguir. Num concurso público, no seu trabalho, no meu namoro. Você vai se frustrar se você fizer isso. Você confiar que a sua felicidade está num relacionamento, você vai se frustrar. Porque o seu marido, a sua esposa, o seu namorado é um pecador miserável, que nem eu. E se você acreditar que aquela pessoa vai te fazer feliz, você vai se divorciar, como quase todo mundo faz hoje em dia. Fulano não me fez feliz, vou me separar. Claro, porque o casamento não é para você ser feliz. O casamento é para você glorificar a Deus.
Então, se você deposita, é até cruel com a outra pessoa, se você deposita a sua expectativa de felicidade sobre o seu namorado, a sua namorada, o seu marido, a sua esposa, você está exigindo algo que ele ou ela nunca vai poder te dar. Eles não podem preencher o seu coração. Só Jesus pode fazer isso. Mas, por outro lado, à medida que você enche o seu coração de Cristo, você tem Cristo, o Espírito Santo, Cristo, Deus Trino, você tem esse Deus presente na sua vida, você vai viver o outro lado, você não vai se preocupar em ser feliz, você vai se preocupar em nutrir o outro, amar o outro. E aí você pode ter um casamento muito melhor, um relacionamento muito melhor, porque você entendeu que aquilo não é a coisa mais importante da sua vida. É bom, é importante, mas não é mais importante. Um homem só pode amar uma mulher de verdade à medida que ele ama a Deus em primeiro lugar. Então, você está procurando aí casamento, está nesse processo, você tem que observar se esse homem ama a Deus acima de tudo. Porque se ele amar a Deus acima de tudo, ele vai te amar do jeito certo, no lugar certo. E vice-versa. Os homens estão vendo a questão das mulheres, noiva aí, ó. Veja se a sua mulher ama a Deus. Porque se ela amar a Deus, ela vai te amar do jeito certo também. O segredo é o seguinte: quando buscamos a Deus, encontramos não apenas o que precisamos, mas também o que desejamos. Descobrimos que a nossa maior satisfação não está nas coisas, mas no relacionamento com o Criador. É aquela história: eu não sabia que eu precisava disso até encontrar, e quando eu encontrei eu percebi que era exatamente o que eu precisava. Era exatamente tudo que eu sempre sonhei. Sempre sonhei. Bom, para a gente poder viver isso tudo, a gente tem que abandonar coisas velhas. Por isso que a gente tem que trabalhar essa nova busca. Abandonar as coisas velhas não é fácil. Embora a semana passada a gente tenha falado sobre isso, mas abandonar coisas velhas pode ter a ver com coisas que estão muito presentes na nossa vida hoje. Coisas velhas são coisas que têm a ver com essa realidade fora do reino de Deus. Então, por exemplo, nós somos, pela cultura que a gente tem, nós somos ensinados a correr o tempo todo atrás de sucesso, de status, segurança financeira. Nós somos pressionados a competir, a consumir, a acumular. É natural que nos sintamos inseguros de abrir mão dessas prioridades. Talvez você sinta que, mas peraí, como é que eu vou abrir mão disso? Como é que eu vou parar de buscar tanto isso? Porque se eu parar, eu vou perder. Mas a grande verdade é a seguinte, que essas velhas buscas, elas estão te deixando cansado. Elas estão deixando você desanimado. Elas estão te deixando com a cabeça pesada, o coração palpitante. Elas estão fazendo mal para você. À medida que você gasta a sua vida correndo atrás dessas buscas, essas buscas vão cobrando preço. O preço é o seu coração, o preço é a sua mente, o preço é a sua saúde. O preço é você sacrificar a si mesmo. O preço é você, no fim das contas, correr atrás do vento. E no final de tudo, morrer. Interessante, Deus tem umas coisas muito legais. Jesus conta uma parábola assim, né? Ele fala que um homem prosperou tanto na sua colheita que ele falou assim: eu vou fazer agora um celeiro maior para guardar tudo que eu tenho. E aí na parábola Jesus fala: você é louco, porque essa noite você vai morrer. Você vai fazer o que com tudo isso? Verdade. No fim das contas, não vale a pena você sacrificar a sua vida por algo que não seja Cristo, por algo que não seja aquilo que Deus quer para você. As velhas buscas nos deixam exaustos, enquanto a busca do reino de Deus traz descanso para as nossas vidas. O Senhor Jesus falou lá em Mateus capítulo 11, verso 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quando nós entregamos as nossas preocupações ao Senhor, nós encontramos paz. Deixar essas velhas buscas exige fé. Fé para crer que Deus é o suficiente. Fé
para confiar que Ele sabe o que nós precisamos, mesmo antes da gente pedir. Fé para acreditar que o reino de Deus é mais valioso do que qualquer outro tesouro nessa vida. Não é ruim você trabalhar. Não é ruim você ter dinheiro. Faça uma poupança, guarde dinheiro, faça a sua reserva de emergência. Sei lá, compra Bitcoin se você tiver uns 50 reais sobrando aí. Deve aumentar aí para frente e tal. Uma pessoa perguntou assim, gente, vocês sabem por que o Bitcoin baixou tanto? Aí eu respondi assim, é porque eu comprei. Então, quando eu compro, acaba. Aí, enfim, estou aprendendo. Entende? Não é errado você priorizar a saúde da sua família. Eu quero trabalhar para ter um dinheiro para pagar um plano de saúde para minha família. Nada disso é errado. Vocês estão entendendo isso? Nada disso é errado em si. O problema é quando isso se torna prioridade da sua vida no lugar de Deus, porque aí você se tornou um idólatra. E o idólatra não vive no reino de Deus. O idólatra não entra no reino de Deus. Por isso que a ansiedade, muitas vezes, ela brota para revelar a idolatria do nosso coração. Então, mais uma vez, eu preciso perguntar para você. Você tem se sentido ansioso? Talvez você precise avaliar o que está acontecendo na sua vida. O que tem sido mais importante? Qual é a última coisa que você pensa quando vai dormir? Qual é a primeira coisa que você pensa quando acorda? Eu quero concluir. A busca pelo reino de Deus é um privilégio que o Senhor nos dá. Eu e você podemos entrar nessa estrada. É um chamado para viver de forma plena. Um chamado para viver de uma liberdade. Eu não posso ser escravo das demandas da vida. Não perca a sua vida por isso. É a chance de experimentar uma vida em que a paz de Deus governa o seu coração, mesmo no meio das tempestades. Você lembra que uma vez tinha uma galera num barco, e aí teve uma tempestade, e o pessoal ficou desesperado. Quando eles olharam para o canto, tinha um cara. Esse cara estava dormindo, travesseirinho assim, dormindo no meio de uma tempestade. Eles foram lá acordar quem era. Era Jesus. Jesus manso e humilde. No meio da tempestade ele estava tranquilo. É esse tipo de vida que ele quer chamar a gente para viver. Pode ter uma tempestade acontecendo ao seu redor, mas você pode deitar e dormir, porque Deus está com você e Deus não vai te abandonar. Agora, a grande pergunta não é se Deus está com você, porque Ele está, Ele prometeu, Ele está. A pergunta é se você está com Deus. E hoje você não pode ir embora daqui sem responder essa pergunta. Porque ou nós estamos com o Senhor, ou nós não estamos com Ele. Não tem mais ou menos. Jesus uma vez falou assim, se quem não é por nós é contra nós. Quem não está juntando, está espalhando. Então hoje eu não posso sair daqui sem tomar uma decisão, sem entregar o controle da minha vida para Jesus. Que talvez o que falte para você vencer as suas ansiedades nesse momento, que você está passando por isso, é entregar o controle da sua vida para Jesus e falar o seguinte: Senhor Jesus, se o Senhor quiser me levar hoje, o Senhor leva. Se o Senhor quiser levar tudo que eu tenho, o Senhor leva. Porque nada me faz falta, porque eu tenho o Senhor. Então a minha pergunta para você essa noite é essa: você tem Jesus? Você tem o Senhor? Você está com Ele? Se você não está, é hora de você repensar. Abandonar as velhas buscas e entrar nessa nova busca. Essa busca você vive quando você entrega a sua vida a Jesus. Quando você crê que você é um pecador perdido, um idólatra que não tem direito ao reino dos céus, mas que Cristo veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário, derramando seu próprio sangue para morrer por nossos pecados. À medida que Ele morre, o seu sacrifício se torna bênção para nós.
processo de substituição. Eu sou alcançado pela graça. Eu recebo essa vida por meio da ressurreição de Cristo. E aí eu posso ter essa liberdade. Eu posso ter essa paz à medida que eu vivo com Cristo. Você já entregou sua vida para Jesus? Você já creu que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, o seu Senhor e Salvador? Então, confesse a Ele os seus pecados. Entregue a sua vida a Ele. Não perca mais tempo, porque o tempo que você está perdendo pode ser um prejuízo terrível para você a longo prazo. Mas se você mudar a sua vida hoje, ao caminhar com Cristo, você vai experimentar as novidades desse novo reino, dessa nova realidade que Jesus tem para você. Deus abençoe.